Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sei que nós buscamos a cada dia recebermos as bênçãos de Deus. E para isso, para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida, você sabe qual é o primeiro passo? O primeiro passo é aproveitarmos da melhor maneira possível as oportunidades que nos são oferecidas. Sabe por quê? Porque elas não aparecem em todos os momentos. Jacó, por exemplo, aproveitou a oportunidade e foi abençoado com a primogenitura. A gente sabe que ele era uma pessoa oportunista, mas ele soube esperar o momento certo para obter vantagem sobre o seu irmão Esaú e sobre o seu sogro Labão. Jacó acabara de preparar a sua refeição e naquele momento chegou Esaú faminto. E Jacó, aproveitando a oportunidade, negociou e disse: eu lhe darei essa comida que preparei se você me der em troca a sua primogenitura. Esaú, com fome, nem parou para refletir. Em troca de um prato de lentilhas, transferiu para seu irmão o direito de primogenitura, que na época era um status muito importante na família. Por meio de suas atitudes, Esaú demonstrou ter o caráter de quem vivencia o momento e não quer saber do amanhã. Ele tipifica a pessoa que não leva em conta a sua escala de valores quando toma as decisões, que também não sabe discernir o que é mais e o que é menos importante, e que nivela tudo por baixo. Mas Jacó soube valorizar o direito de primogenitura e aproveitou o momento de fragilidade do seu irmão para agir com sagacidade e ficar com a bênção que por direito seria de Esaú. Por isso, Jacó passou a ser o patriarca da nação de Israel e até hoje o seu nome é respeitado. Temos também o exemplo de Isaías, que aproveitou a oportunidade e tornou-se o profeta messiânico. Lá em Isaías 6:8, Deus fez uma pergunta genérica: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías rapidamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus incumbiu Isaías da sua nobre missão de anunciar ao povo a vinda do Messias. Isaías aproveitou a oportunidade dada pelo Senhor e tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Davi também aproveitou a oportunidade e venceu o gigante Golias. No livro de 1 Samuel 17, vemos que Davi, o futuro rei de Israel, perguntou: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então lhe disseram: o rei isentará toda a sua família de impostos, concederá riquezas e dará sua filha em casamento. Quando Davi tomou conhecimento dessa recompensa, ele se dispôs a correr riscos e enfrentar o gigante Golias. Por isso, a gente precisa entender que muitas vezes aproveitar oportunidades significa correr riscos. Isso não quer dizer correr riscos desnecessariamente, agindo de maneira impensada, perigosa ou utópica. Nós sabemos também que Paulo, o apóstolo Paulo, aproveitou a oportunidade e tornou-se o apóstolo dos gentios. E ele fez uma declaração interessante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo afirmou que só se tornou o que ele era por permissão de Deus. Ele trabalhou mais do que as outras pessoas,
para não desperdiçar nenhuma das oportunidades concedidas por Deus. E isso só foi possível, sabe por quê? Porque Deus estava com Paulo. Mas nós vamos ver um exemplo que mostra como não aproveitar as oportunidades concedidas por Deus. Suponhamos que uma pessoa seja demitida de uma empresa onde ganhava R$ 5.000 por mês. E depois de passar um tempo desempregada, ela encontra outro emprego. Mas o salário seria, por exemplo, 3.000. Então ela diz: eu não vou aceitar essa proposta para ganhar um salário menor. Pessoas que preferem continuar desempregadas a tentar reingressar no mercado de trabalho, mesmo ganhando pouco, não exercitam a sua fé no Deus que alimentou 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Essas pessoas estão rejeitando oportunidades que poderiam levá-las a uma bênção maior. A oportunidade, que muitas vezes julgamos insignificante, pode levar a outra melhor. Um pequeno negócio, por exemplo, pode abrir as portas para um grande amanhã. Um emprego mais humilde pode ser um degrau para um outro de maior destaque amanhã. E se você, que está me ouvindo agora, quer ter uma vida abençoada, então o segundo passo é não desperdiçar tempo. No Salmo 90, versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então eu pergunto, como podemos usar o nosso tempo da melhor maneira possível, sem desperdiçá-lo? O tempo, ele tem a ver com disciplina, com o modo como nos organizamos, com o estabelecimento de prioridades e também objetivos em nossa vida. Para aproveitarmos bem o tempo, precisamos levar em conta também outro fator. Se somos mais produtivos no horário da manhã, da tarde ou da noite. O terceiro passo que devemos dar para termos uma vida abençoada é nos esforçar. E o que significa isso? Esforçar-se é empregar uma energia acima do normal. Na Bíblia, está registrado de maneira enfática o modo como Deus falou com Josué após a morte de Moisés, ordenando-lhe que ultrapassasse o Jordão com o povo e tomasse posse da terra prometida. E Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Ninguém te susterá diante de ti. E enquanto falava com Josué, Deus o exortou 3 vezes a ter bom ânimo. E tal como falou com Josué, hoje o Senhor também está falando com você e comigo, alertando-nos que nós devemos nos esforçar diante dos desafios e empregar uma energia que jamais usamos antes. Por exemplo, no período dos juízes, a nação de Israel foi subjugada pelos midianitas e viu-se diante de um grande dilema. Ou deixaria os inimigos se apossarem de suas terras, ou então seria destruída como nação. Ou ainda, lutaria e expulsaria os inimigos dali. Por 7 anos, os israelitas atravessaram momentos de muita aflição e também de fome. Gideão não via condições de malhar o trigo na eira, longe dos midianitas. Então, ele o escondeu no lagar, que era o lugar onde se amassavam as uvas. Deus viu o esforço excessivo de Gideão para malhar o trigo no lagar, bem como a sua persistência ao lutar por aquilo que era seu. Deus chamou Gideão para libertar Israel dos seus inimigos, porque se alegrou em vê-lo trabalhando e se esforçando. Sabe por quê? Porque Deus não chama pessoas ociosas, descompromissadas com o trabalho ou com a sua palavra,
para executar uma missão. Deus aprecia quando seus filhos usam a força, a coragem e a inteligência para lutar pelos seus objetivos. Neemias, por exemplo, se esforçou e alcançou seu objetivo. Ele era copeiro do rei e obteve autorização para voltar a Jerusalém e recebeu madeiras para reconstruir os muros daquela cidade. Viajou a cavalo, puxando madeira, cerca de 1.450 quilômetros. E por isso, nós podemos ver que Deus recompensa o nosso esforço. Deus abre portas e faz não apenas aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele não se mobiliza para fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, mas Ele deseja que nos esforcemos, trabalhemos e estudemos, aprimoremos o nosso conhecimento a cada dia nas diversas áreas da vida. Em nossa caminhada cristã, devemos dar sempre mais um passo rumo às bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. E sabe qual é esse passo? É fazer o bem. Fazer o bem é um mandamento divino. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porque há 3 leis que regem a atividade de fazer o bem: a lei da reciprocidade, a lei da semeadura e a lei da soberania do bem. A lei da reciprocidade. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Com isso a gente entende que se você quer ser perdoado, então deve aprender a perdoar. Se quer ajuda ou reconhecimento, deve ajudar e reconhecer as virtudes alheias. Deve fazer o bem. A lei da semeadura. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se plantarmos o bem em algum momento da nossa vida, colheremos os benefícios. Tem também a lei da soberania do bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Devemos fazer o bem sem olhar para quem, pois podemos mais à frente ser beneficiados pela mesma pessoa a quem ajudamos. E a Bíblia nos exorta a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. E para isso, precisamos orar, ler a palavra e meditar sobre ela. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29, segunda parte. Se não buscarmos conhecer o Senhor, poderemos ser enganados com heresias e entrar no caminho do erro e da destruição. Mas se você deseja ter uma vida próspera e abençoada, sabe o que deve fazer também? Procure priorizar Deus em sua vida. Reserve um tempo do seu dia para orar. Faça o que puder para estar na casa do Senhor. Dar prioridade a Deus é ser fiel em tudo. Significa praticar a palavra no seu dia a dia, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Priorizar Deus é entender que tudo quanto temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos é permitido pelo Senhor. Se reconhecermos que Deus merece o primeiro lugar em nosso coração, vamos demonstrar, por nossa prática de vida, que priorizamos o reino de Deus e seremos servos fiéis e obedientes a Ele. Amém? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós queremos dedicar a Ti o primeiro lugar em nossa vida. Queremos voltar a estar na Tua presença. Queremos renovar a aliança contigo.
Queremos nos preparar para receber as nossas bênçãos. E te pedimos, abre as janelas dos céus, opera segundo o teu querer e alegra o nosso coração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo.